Bem, pessoal, bom dia aí para vocês, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês assistirão essa aula, tá? Mas essa aula é da aula de revisão, já é aula de revisão de mecanismos gerais dos fármacos aqui, tá bom? Nessa parte de mecanismos gerais dos fármacos, nós temos que entender que os mecanismos eles podem ser de dois tipos ou de duas naturezas. Eles podem ser mecanismos específicos e mecanismos aqui inespecíficos, aos quais os fármacos podem realizar a sua ação sobre o nosso organismo. Dessa forma, o primeiro que nós iremos conversar é sobre os mecanismos inespecíficos. Aqui, nesse tipo de mecanismo, não ocorre uma interação com o receptor. Essa interação que ocorre, ela está ligada principalmente às características e às propriedades físico-químicas que vão ocorrer entre o sítio de ligação e do sítio de ligação aonde o fármaco irá exercer. E essas propriedades vão desde o grau de ionização, solubilidade, tensão superficial e até atividade termodinâmica, que faz com que o fármaco se ligue ao seu sítio, ao seu local de ação e consiga fazer aqui, realizar seus processos metabólicos, causando de alguma forma, alguma alteração ou desorganização celular para prover, assim, a sua ação sobre aquele local-alvo. Agora, um exemplo é o que acontece com alguns tipos de bacteriostáticos, tá? Que tem seu efeito medido através do seu grau de ionização. É o exemplo de alguns tipos de aminoacridinas, que são antibióticos, utilizados para tratamento, tá? E combate de algumas cepas de Streptococcus pyogenes, que quanto maior for o seu grau, ou seja, quanto maior for a sua percentagem de ionização, maior vai ser o seu efeito, maior vai ser o seu mecanismo de ação, tá? Que ele vai atuar sobre essa cepa contra essa bactéria. Já quando nós falamos das ações específicas dos fármacos, diferentemente da primeira, que é inespecífica, a específica ela ocorre uma interação estrutural, ou seja, uma interação estrutural específica entre o fármaco com os seus receptores ou com seus aceptores específicos aqui. Lembrando que este fármaco ele consegue fazer uma ação específica, ou seja, ele consegue se ligar para realizar seu mecanismo de ação através de ligação com enzimas, com receptores antagonistas, através de mecanismos de supressão de função gênica e sobre a ação de membranas. São esses os 4 tipos de mecanismos específicos no qual o fármaco ele consegue se interagir, consegue se ligar aqui. Tá? O primeiro deles que nós iremos conversar é sobre a ação sobre as enzimas. Nesse tipo de mecanismo, o fármaco ele pode atuar de 3 maneiras. Ele pode sofrer uma interação com a enzima, ativando essa enzima, ele pode inativar essa enzima, ou ele pode reativar essa enzima. Quando ocorre a ativação, essa ativação ela ocorre através da ligação do fármaco por meio e pela interação com íons inorgânicos, aonde essa interação faz com que haja uma inibição da enzima, havendo um impedimento ou até uma inativação propriamente dita com o fármaco. Com isso, o que nós observamos? Que aqui ocorre uma inativação, como eu já disse, mas também pode haver casos em que haja a ligação do íon com a enzima, fazendo com que haja uma mudança, principalmente, e essa mudança ocorre através de uma mudança na conformação na estrutura da molécula do fármaco ou através de mudanças de cargas elétricas. Isso é o que ocorre através da ativação. Agora, quando ocorre a inativação, essa inativação, que é segunda forma que ele vai se ligar à enzima, ela pode ser de 2 formas, ou de forma reversível ou de forma irreversível. Quando ocorre a forma reversível, o fármaco se liga a enzima, se liga a um fármaco aqui, havendo a sua inibição, tá? Só que de forma irreversível, o que nós observamos? Que aqui ocorre um excesso, ou seja, uma quantidade excessiva do fármaco, o que vai acontecer aqui? Que ele vai demorar a ser inativado. Por isso que a inibição vai se ocorrer de forma lentamente, tornando-se irreversível no primeiro momento por causa dessa concentração excessiva do fármaco. Tá?
E nós também observamos que essa inativação ela pode ser também de outras duas maneiras. Ela pode ser competitiva e não competitiva. No primeiro caso, que é o caso competitivo, o fármaco aqui se liga a um substrato que compete diretamente pelo mesmo local da enzima, ou seja, eles tendem a competir pelo mesmo sítio de ligação. É diferente da não competitiva, quando o fármaco se liga à enzima em locais diferentes aqui, em sítios diferentes, havendo uma não competição. E, por último, nós temos a reativação, aonde nós observamos que substâncias conseguem deslocar os inibidores, ou seja, enzimas inibidoras, sobre os seus centros ativos aqui. Já no segundo tipo, que é o tipo antagonismo, ou seja, quando ocorre o mecanismo através da ligação por receptores, esses receptores antagonistas, eles podem ser de 5 tipos: químico, funcional, farmacológico, fisiológico e metabólico. Quando ocorre o antagonismo químico, é quando ocorre a interação de uma forma química entre o agonista, tá, entre o fármaco e o seu agonista, havendo uma inativação. E esta inativação ela pode ocorrer através da ação e da intermediação de íons metálicos, como no caso do cobre, do ferro, do chumbo, tá? Aonde nós observamos que pode haver a formação de 2 tipos de complexos. Um complexo relativamente inerte, ou seja, aonde a ação de compostos quelantes sobre a interação de compostos organometálicos, que na sua maioria são tóxicos. Ou segundo, pode haver aqui a interação, a formação de complexos que faz com que a atividade funcional aqui esteja diminuída. É o caso que a gente observa quando ocorre a interação com o cianeto, com o tiosulfato de sódio, que diminui a atividade aqui, tá? De certas enzimas, prejudicando, por exemplo, a respiração celular, o transporte, tá? De gases no nosso organismo, como também a produção de moléculas de ATP. O outro tipo de antagonismo é o funcional, que ocorre quando há interação de 2 tipos de agonistas que competem aqui pelo mesmo sistema enzimático, mas eles vão competir aqui em sentidos opostos, havendo uma resposta celular diferenciada. O exemplo é no caso da histamina, que é um antialérgico, que quando interage com a isoprenalina, eles atuam sobre o tecido muscular liso da árvore brônquica, havendo uma resposta celular diferenciada aqui. O outro tipo de antagonismo é o do tipo fisiológico, onde nós observamos que 2 tipos de agonistas, eles produzem efeitos aqui diferentes, opostos. Por quê? Porque eles conseguem atuar e conseguem agir de forma seletiva, mas em sistemas celulares diferentes. É o que nós observamos que ocorre a interação da adrenalina com a acetilcolina, tá? Pelo sistema cardiovascular, ou da insulina pelo glucagon, pela produção sobre o sistema pancreático, na produção de quê? Da insulina e também da produção de glicose aqui. O terceiro tipo é o tipo farmacológico. Aqui desse tipo de antagonismo farmacológico, nós observamos que o antagonista, tá, ocorre uma interação entre o agonista e o antagonista, sendo que o antagonista que ele consegue reduzir ou até inativar a ação do agonista. E aqui nós observamos que no antagonismo farmacológico, ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser competitivo e não competitivo. No caso do competitivo, ocorre uma interação do agonista com o antagonista sobre receptores comuns, isto porque há uma similaridade química. Um exemplo é o caso da morfina e seus antagonistas. Já no não competitivo, a interação que ocorre do agonista com o antagonista ocorre em locais diferentes, ou seja, em sítios diferentes, não havendo aqui uma similaridade química, tá? Um exemplo que a gente pode observar muito aqui é no caso da adrenalina com alguns agentes adenomiméticos que conseguem interagir aqui, tá, de forma não competitiva, tá, havendo aqui uma inibição, tá, desses agentes adenomiméticos aqui. O outro tipo de antagonismo é o metabólico, aonde não ocorre uma interação química.
tá? Ou seja, não há uma reação química entre o metabólito e o seu antagonista. O antagonista aqui, o receptor antagonista, ele é um análogo, ou seja, ele é um similar de estrutura ao metabólito que está sendo gerado, tá? Havendo aqui uma inibição da sua ação, e os principais exemplos para esse tipo de antagonismo metabólico são o que nós observamos dentro dos agentes farmacodinâmicos e principalmente dos agentes quimioterápicos, aonde ocorre uma deficiência, tá? Uma deficiência condicionada, e essa deficiência condicionada, ela é sujeita, ela ocorre principalmente pela uma escassez ou pela uma necessidade da presença de metabólitos essenciais, como, por exemplo, aminoácidos, vitaminas, hormônios, tá? Que atuam aqui com esse receptor, fazendo com que haja uma suplementação, ou seja, como se houvesse um abastecimento no nosso organismo por conta desses metabólitos essenciais. Mas nós também observamos que no antagonismo metabólico também há o quê? Ao caso dos antimetabólitos que podem ser gerados durante essa interação, que pode ser de duas formas, pode ser da forma clássica e da forma não clássica aqui. Quando é um antimetabólito clássico, nós observamos que aqui há uma semelhança, uma similaridade estrutural com os metabólitos. E essa semelhança ela é devida e ocorre principalmente por uma substituição na sua estrutura química, tá, de um ou mais átomos que fazem parte de grupamentos que constituem esse metabólito. E eles podem ser de dois tipos, antimetabólitos clássicos. Eles podem agir de duas maneiras. Eles podem agir por uma inibição enzimática, ou seja, quando há um impedimento da complexação contra as enzimas, com o metabólito normal, ou seja, com o metabólito essencial, ou através de o quê? Através de uma síntese letal, onde há uma ativação metabólica, e essa ativação metabólica, ela ocorre principalmente aqui por uma incorporação, ou seja, por uma anexação, por uma junção de macromoléculas ligada à molécula principal do metabólito aqui. Agora, quando a gente fala de antimetabólitos não clássicos, diferentemente dos clássicos, aqui a similaridade estrutural ela é remota, ou seja, ela é quase que nula, mas ela existe, e ela existe por conta dessa interação que vai ocorrer com os metabólitos normais. E eles são ativados, ou seja, eles não são ativados aqui por vias metabólicas. Tá? Não ocorre uma ativação normal por uma cadeia metabólica, e sim por uma ação, por uma ligação que vai ocorrer ao sítio-alvo, aonde ele vai se ligar a uma enzima, tá? Que é a sua enzima original, que faz com que haja esta ligação e essa ação de efeito aqui. O terceiro tipo de mecanismo de ação é o que nós chamamos de supressão de função gênica, e ela é muito vista em alguns tipos de classes de farmacológica, como antimalático, antineoplásico, antibiótico, antivirais, tá? Que fazem esse tipo de ação. E ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ocorrer através de inibidores de biossíntese de ácidos nucleicos, que são fármacos que apresentam uma atividade inibidora sobre a biossíntese dos ácidos nucleicos, havendo uma interferência, tá, nos precursores de nucleotídicos, como também pode interferir também na polimerização das cadeias, tá, das moléculas, das cadeias nucleotídicas desses ácidos nucleicos, tá bom? E o segundo tipo é o que ocorre com os inibidores de síntese proteica, da síntese proteica, que eles conseguem inibir a biossíntese proteica de certos micro-organismos, tá? Por quê? Porque eles atuam diretamente sobre o quê? Sobre a transdução da mensagem genética aqui. E o quarto e último tipo de mecanismo de ação é o que ocorre sobre as membranas, ação sobre as membranas, que ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ocorrer por uma alteração sobre a estrutura da membrana, causando aqui uma alteração na permeabilidade, ou seja, na entrada, na seleção de entrada e saída de moléculas, de substâncias essenciais à célula, havendo aqui, no caso do efeito de antissépticos, que faz com que haja um vazamento de compostos essenciais
tá, para o micro-organismo, tá, levando ele à morte. Tá? Também no caso de alguns antifúngicos, eles conseguem também causar esse tipo de alteração na permeabilidade da membrana, tá, desses agentes fúngicos. E o segundo tipo é uma interferência nos sistemas de transporte das membranas celulares, aonde eles vão atuar, onde eles vão interferir nos mecanismos de difusão passiva, facilitada e no transporte ativo. É que ocorre, por exemplo, no mecanismo estudado através da insulina, aonde há uma interferência na difusão das exoses, tá? Nessas cadeias de exoses e de aminoácidos em alguns tipos de tecidos. E como também nos usos de alguns medicamentos, alguns fármacos como antihipertensivos, que são bloqueadores de canal de cálcio, que atuam sobre o transporte de cálcio, está havendo um controle nesse transporte de cálcio, tanto para dentro quanto para fora da célula. É o que ocorre no caso de alguns fármacos, como no caso da nifedipino, e no nimodipino, que eles atuam por esse tipo de mecanismo que atua sobre o transporte de cálcio aqui. Bem, pessoal, do que eu tinha que falar dessa revisão de mecanismos gerais de fármacos é isso daqui. Então, eu já vou postar essa aula para vocês na plataforma e mandarei a videoaula, tá? Mandarei um material para vocês para para o grupo no Zap de vocês, tá? Lembrando que para a semana nós já falaremos e já daremos revisão sobre os receptores farmacológicos para vocês, tá bom? Um abraço para vocês, bom final de semana.